Olá pessoal, estou de volta com mais um resumo de filmes. No vídeo de hoje eu vou resumir um dos filmes de terror slasher de 2025, chamado O Palhaço no Milharal. Sem mais enrolação, vamos direto para a história. O filme começa em 1991, com um grupo de jovens reunidos para uma festa, perto de um lugar chamado Fábrica de Xarope de Milho da Bay Pen. Uma garota aparece dando corda numa caixinha de música da Bay Pen, e enquanto a melodia toca, uma figura de palhaço de repente salta lá de dentro. Então a garota olha para o namorado e o convida para se divertir. Ela entra no milharal ali perto, e o namorado, todo animado, vai atrás dela, mas logo perde ela de vista e então vê uma pegada enorme na terra, o que deixa ele preocupado. Momentos depois, ele finalmente encontra a namorada, mas ela de repente começa a cuspir sangue e manda ele correr antes de cair morta. O pânico toma conta dele e ele tenta fugir desesperadamente dali. Infelizmente, ele não vai muito longe. A cena, então, corta para os dias atuais, onde vemos uma adolescente chamada Queen e o pai dela, Glenn, dirigindo um carro. Logo, eles chegam à nova casa deles na pequena cidade de Kettle Springs, onde planejam recomeçar e reconstruir a vida. Também descobrimos que a casa fica bem perto da fábrica de xarope de milho da Bayern. No dia seguinte, Queen se arruma para ir para o primeiro dia de aula, mas fica surpresa ao encontrar um garoto estranho na porta. Ele se apresenta como Rust, o vizinho, e a convida para ir caminhando com ele até a escola. Ela aceita sem pensar muito e depois fica surpresa ao perceber como a cidade é quieta e estranha. Depois, Queen chega na sala onde o professor, Sr. Verne, avisa que ela está atrasada e manda ela se sentar. Durante a aula, os alunos pregam uma peça nele, colocando no Photoshop a foto dele no corpo de um fisiculturista. Isso deixa o Sr. Verne furioso, e ele entrega uma prova para todo mundo e dá detenção para Queen por estar atrasada. Um aluno chamado Cole diz que isso não é justo com ela. Então o professor dá detenção para ele também. Depois da aula, Queen fica com o grupo do Cole, que inclui Janet, Ronnie, Tucker e Matt. Queen não entende o que fez de errado, então eles explicam que o Sr. Verne é um velho amargo que odeia eles, e por isso eles odeiam ele ainda mais. Na conversa, Queen descobre que o pai do Cole é o prefeito da cidade e que a família deles é dona das empresas Bayern. Por causa disso, a cidade celebra um festival chamado Dia dos Fundadores, em que todos se reúnem em torno de um enorme carro alegórico temático do palhaço chamado Frendo, que é o mascote da Bay Pen. O grupo conta que eles transformaram o Frendo num personagem serial killer e às vezes se vestem como ele para fazer vídeos de paródia. Eles postam no YouTube e o canal já ficou gigante, com cerca de 65 mil inscritos. Depois disso, Queen vai a um restaurante com o pai, onde a garçonete mais velha é muito simpática com Glenn, mais grossa com a adolescente. Os dois então encontram o xerife local, Dan, que revela que a antiga fábrica de xarope da cidade pegou fogo recentemente. Nesse momento, o grupo do Cole aparece lá fora. Então o xerife chama Queen e avisa para ela ficar longe deles. À noite, o grupo de adolescentes aparece festejando e se divertindo. Queen aproveita para perguntar sobre a fábrica que pegou fogo. Cole diz que eles entraram escondidos lá e gravaram um dos vídeos deles. Porém, eles insistem que não foram os responsáveis pelo incêndio, que depois descobriram ter sido causado por fiação defeituosa. Mas a coincidência é grande demais, e ninguém acredita muito que eles sejam inocentes. Perto dali, Matt está fazendo xixi quando de repente é atacado por alguém, e os gritos dele são ouvidos pelos amigos. Matt volta com as vísceras para fora, e alguém com uma fantasia do Frendo também aparece. Queen grita e tenta fugir, mas todo mundo cai na risada, porque era só uma pegadinha. O palhaço, na verdade, é o Tucker, e a Janet estava gravando tudo. Depois disso, Queen e Cole ficam um tempo juntos, e ele pergunta sobre a família dela. Ela conta que a mãe morreu de overdose no verão passado, e desde então, o pai dela, que é cirurgião, não conseguiu voltar para o pronto-socorro. Queen diz que Kettle Springs tinha uma vaga para médico de família, e por isso eles se mudaram. Ao ouvir isso, Cole fica com pena, e conta que a irmã mais nova dele também morreu no verão passado, afogada. Mais tarde naquela noite, Queen está em casa assistindo ao vídeo de paródia que o grupo fez. Mas o coração dela afunda de medo quando percebe que, atrás do palhaço falso, tinha um palhaço de verdade, em silêncio, espreitando nos escombros. Assustada, Queen tira uma captura de tela e manda no grupo.
Tucker olha bem na hora em que recebe um alerta da câmera da campainha no celular e mostra alguém com uma máscara do Frendo bem do lado de fora, mas ele acha que é só o Cole. Então Tucker pega uma arma de Nerf e anda pela casa, mas não encontra nada além de pegadas sujas. Só que quando volta para o quarto, ele encontra uma caixinha de música da Bay Pen dentro do armário. Tucker acha que ainda é uma brincadeira, mas de repente... A cena então corta para o festival do Dia dos Fundadores, onde todos os moradores da cidade se reuniram. O pai do Cole, o prefeito Arthur, faz um discurso de boas-vindas e logo começa um desfile com música e gritos de comemoração. Durante isso, Quinn encontra Ronnie e Janet, perguntando se elas descobriram quem era o segundo palhaço. E as garotas acham que pode ser o Rust, que já foi amigo do Cole. Nisso, Cole aparece e Janet, toda animada, conta que eles planejaram algo muito doido para gravar. Momentos depois, um cara usando só uma máscara do Frendo entra num monociclo fazendo truques com fogo. Só que tudo sai do controle quando uma das coisas em chamas escapa da mão dele e atinge o enorme carro alegórico do Friendo. O carro pega fogo na hora, deixando a multidão em pânico. Vendo o caos, Cole, Janet, Quinn e Ronnie ficam desesperados e tentam sair rápido, mas o xerife Dan, para eles, acusa de terem causado tudo isso e prende os 4. Eles juram que não fizeram nada, mas o xerife joga eles na cadeia. Lá dentro, um velho avisa de forma enigmática para eles não mexerem com o Frendo, ou então vão morrer. No dia seguinte, os adolescentes finalmente são soltos e podem ir para casa. A cena então corta para Matt, que está malhando em casa. De repente, ele vê uma caixinha de música da Bay Pen por perto, mas acha que os amigos estão zoando e joga no lixo. Quando Matt começa a levantar peso, Friendo aparece do nada e não deixa ele colocar a barra no chão. O psicopata encaixa uma serra afiada na barra e empurra direto pela garganta dele, acabando com a vida do garoto de forma brutal. Mais tarde, naquela noite, Quinn recebe uma mensagem do Cole, chamando ela para ir a uma festa. Ela desce quietinha e percebe que o pai está dormindo, então aproveita para sair escondida. Quinn entra no carro com Cole, que dá a ela a mesma caixinha de música da Bay Pen. Ela começa a tocar, quando inesperadamente eles encontram Rust, que acabou de caçar um cervo. Cole troca algumas palavras de forma rápida e estranha, e eles vão embora. Depois, Cole e Quinn chegam a um celeiro onde uma festa enorme está rolando. Eles encontram Janet e Ronnie, que estão perguntando onde diabos estão Tucker e Matt. Elas acham que os dois estão planejando alguma pegadinha grande e avisam para todo mundo ficar em alerta. Depois de uma dança animada, Cole e Quinn vão para um galpão ali perto para ficarem juntos. Mas Cole não demonstra interesse por algum motivo, então Quinn se sente uma idiota e vai embora. Lá fora, Janet e Ronnie chegam na Quinn e, com deboche, dizem que Cole rejeita todo mundo. Momentos depois, uma garota grita no milharal e sai correndo, mostrando uma flecha cravada nas costas. As meninas acham que é mais uma pegadinha e vão com cuidado ver o que aconteceu. De repente, alguém joga uma cabeça mascarada em Janet, e quando elas tiram a máscara, descobrem, chocadas, que é o Matt. Quinn fica assustada, mas Janet ainda insiste que isso é só uma brincadeira. Só que Quinn verifica o pulso da garota caída e percebe que ela está realmente morta, e o pânico toma conta do grupo. Nisso, Frendo salta do milharal e faz isso. O caos explode. Os alunos gritam e se trancam dentro do celeiro, deixando Janet, Quinn e Ronnie presas do lado de fora. As 3 são perseguidas sem parar por Friendo, que fica atirando flechas perigosamente perto delas. Por sorte, Rust chega bem na hora e atira com a espingarda, matando o assassino. O grupo pensa em ligar para a polícia, mas não tem sinal ali. Para piorar, Friendo cortou os pneus de todos os carros e drenou as baterias. Os adolescentes tentam tirar a máscara para ver quem está por baixo, mas o coração deles despenca quando vários outros Frendos surgem do milharal, cada um armado com uma arma diferente. Os assassinos se aproximam para atacar, então Rust atira em um deles e explode a mão dele. Ao mesmo tempo, outro Frendo avança em Quinn, mas Cole aparece do nada e derruba ele com uma barra de ferro pesada. O grupo corre desesperado, enquanto uma horda de Frendos persegue eles pelo celeiro. Enquanto isso, o pai da Quinn percebe que ela saiu escondida, o que deixa ele furioso.
Em outro lugar, o grupo do Cole se tranca num galpão pequeno, enquanto os frendos do lado de fora começam a bater na porta e rir como loucos. Um deles quase consegue quebrar a parede de madeira, então Rust, com urgência, usa 2 das últimas 3 balas para matar ele. Cole fica furioso e briga com ele por gastar munição, mas Rust acusa Cole de ter abandonado ele. E aí, as meninas ficam chocadas ao perceber que os dois eram namorados. O grupo percebe um bueiro por onde podem escapar, e Rust sugere usar os galões de combustível para distrair os frendos. Enquanto isso, Glenn procura a filha pela cidade e, quando passa pela clínica, percebe sinais de arrombamento. Ele entra correndo e, de repente, um frendo aparece, pressionando uma faca na garganta dele. Então, obriga o médico a atender um amigo que está gravemente ferido. Glenn, confuso, pergunta o que está acontecendo, mas o friendo ameaça matar a filha dele se ele não obedecer na hora. Voltando ao galpão, vários frendos estão quase entrando, então Rust fica para trás para colocar fogo enquanto os outros entram no bueiro. Os palhaços conseguem invadir, mas são atingidos por uma enorme explosão causada pela gasolina enquanto os adolescentes chegam do lado de fora, em segurança. Quando Rust não aparece, Cole fica preocupado e quer voltar para buscar ele. Mas as meninas sugerem ir até a casa de um casal chamado Tillerson, onde tem telefone fixo. Então, eles atravessam o milharal, chegam na estrada e logo veem um carro vindo, que acaba sendo o xerife Dunn. Ele fica furioso ao ver os adolescentes ensanguentados com uma arma e prende Cole na hora. Eles tentam dizer que foram atacados por palhaços, mas o xerife não acredita. Ele vai embora com Cole, ignorando os pedidos desesperados das meninas e deixando elas sozinhas naquele lugar perigoso. Sem outra escolha, as meninas atravessam o milharal de novo para chegar até os Tillerson. Mas, para o horror delas, elas encontram outro frendo que começa a perseguir com uma motosserra. Elas correm desesperadas, mas em certo momento Ronnie é capturada e o palhaço atravessa o corpo dela com a motosserra. Quinn e Janet ficam horrorizadas, mas aproveitam para fugir. Pouco depois, as duas chegam na casa dos Tillerson e veem um palhaço morto caído na sala. Elas encontram um telefone, mas não conseguem ligar, porque não sabem usar um telefone de disco. Logo, elas ficam desesperadas ao ver um painel cheio de fotos delas e recortes antigos de jornal, sobre assassinatos brutais de adolescentes na região ao longo dos anos. Elas também encontram uma caixinha de música da Bay-Pen em cima da mesa e percebem que é uma armadilha. As meninas, horrorizadas, correm para o porão bem na hora em que isso acontece. Então ele vem para cima da Quinn, mas ela, com coragem, puxa o forcado do corpo da Janet e enfia no friendo. Tanto o palhaço quanto Janet dizem que odeiam a Quinn antes de morrerem. Quinn fica arrasada com o que fez e pega uma chave de carro antes de fugir da casa. Em outro lugar, Glenn desconecta os detectores cardíacos do homem ferido e finge entrar em pânico. Ele manda outro frendo segurar o desfibrilador para ajudar o amigo. O palhaço deixa a faca cair e Glenn pega na hora e esfaqueia o pescoço dele brutalmente. Depois que ele morre, Glenn pega o walkie-talkie e ouve alguém mandando levar a garota para a fábrica da Bay-Pen. Enquanto isso, Quinn entra em um carro e tenta sair, mas não consegue dirigir porque é câmbio manual. Para piorar, um grupo de frendos aparece e sequestra ela, acabando com qualquer chance de fuga. Algum tempo depois, Quinn acorda e se vê numa fábrica de xarope abandonada, cercada por muitos frendos. Ela pergunta quem eles são, então eles começam a tirar as máscaras uma por uma. E para choque dela, são vários moradores da cidade, incluindo o xerife Dunn, o dono do restaurante, a garçonete e o professor dela, Sr. Vern. O mais chocante é quando o líder aparece. Não é ninguém menos que o prefeito Arthur. Então Arthur explica para Quinn que isso é uma tradição antiga na cidade, que vem desde o começo do século XX. Os moradores se vestem de frendo e atacam adolescentes da comunidade que, segundo eles, estão manchando a reputação da cidade, como os jovens que vão para o celeiro beber e fazer festa. Depois disso, Arthur puxa uma cortina, revelando Cole amarrado pelo pescoço, enforcado no teto. Quinn, horrorizada, pergunta como Arthur é capaz de fazer isso com o próprio filho, mas o prefeito diz friamente que deserdou o garoto. Ele culpa Cole pela morte da irmã, que infelizmente se afogou sob a supervisão dele. Em seguida, o xerife Dunn aponta a arma para atirar em Quinn, mas é interrompido quando Glenn invade com o carro. No caos,
Uma cabeça de Frendo é esmagada por um bloco de concreto, enquanto a garçonete é empalada num cano. Glenn corre para ajudar Cole, mas leva um tiro do xerife e cai no chão. Quinn, em pânico, se tranca em uma sala, onde encontra várias fantasias do Frendo. O xerife Dunn entra arrombando e tenta achar ela entre vários manequins. Ele atira às cegas em um deles, quando Quinn pega um bastão elétrico e enfia na garganta dele, acabando com a vida miserável do xerife. Enquanto isso, Cole está apoiado de forma precária no carro do Glenn. Ele pergunta para o pai se ele armou o incêndio da fábrica para pegar o dinheiro do seguro, já que o negócio estava falindo. Arthur admite com deboche e então foge no carro do Glenn, deixando Cole pendurado pelo pescoço. Glenn, ferido, tenta ajudar, mas não aguenta muito. Por sorte, Rust aparece e usa a espingarda para cortar a corda e libertar Cole. Os dois finalmente fazem as pazes e se beijam. Nesse momento, Quinn chega também, e os 4 sobreviventes entram no carro do Glenn. Como é câmbio manual, Glenn orienta a filha a dirigir. Eles são parados pelo último Frendo, o Sr. Vern, bem na frente com uma motosserra. Mas eles decidem que acabaram de fugir. A cena corta para um ano depois, quando Quinn se prepara para ir para a faculdade, enquanto Glenn faz campanha com força para virar prefeito de Carol Springs. Rust e Cole aparecem para se despedir e entregam um bastão para proteção no novo lugar. Quando Quinn vai embora dirigindo, ela encontra uma caixinha de música da Bayern, indicando que o pesadelo talvez não tenha acabado, mas ela apenas joga pela janela. E é assim que o filme termina. Obrigado por assistir, se inscreva no canal e ative as notificações para assistir mais vídeos como este.